esmagar. É hora do recomeço. Recomece a lutar. Bem-vindas, meninas. Quando o mal for evidente, o amor. Tô fixando o tema da nossa live aqui hoje. Podem ir entrando, fiquem à vontade. Me diz se o som tá bom. Falta. É hora do recomeço. Recomece a amar. Quando tudo for escuro e nada. Tô fixando aqui, só um instantinho. Tudo bom, Cleide, Júlia? Deixa eu tentar fixar aqui. É hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando você cair e ninguém. Coloquei o comentário, coloquei o tema da nossa live hoje. Bem-vindas, fiquem à vontade, Virgínia. Só que eu acredito que não vai ficar fixo, mas peraí. Recomece a levantar. É preciso um final. O som tá bom? Prestem atenção na letra da música. Quem já é minha aluna aqui sabe que eu gosto de colocar uma musiquinha pra gente refletir. Tudo bom, Virgínia? Bem-vinda. Você é nova aqui, não é, Flor? Seja super bem-vinda, viu? Bebel, Bebel acabou de entrar lá no grupo, na lista, né, de transmissão. Me dizem se o som tá bom. Brenda, bem-vinda. Relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho. Redescubra algum. Preste atenção na letra da música. Reaprenda quando errar. Rebole quando dançar. Faz um legalzinho pra mim se o som tá bom. E se um dia lá na frente A gente já vai começar. a vida der Ótimo. Perfeito. Recupere a sua fé. Rosilene. E recomece novamente. Ah, legal, legal, Virgínia. Cleide te convidou, ótimo. Joia. Então pronto, depois eu vou enviar para vocês lá na lista de transmissão, tá? O nome dessa música. Então vamos à nossa live de hoje, ao nosso tema de hoje, né? Tão esperado. A gente vai entrar com o pé direito nesse desafio. Na verdade, a gente tá na primeira live hoje, tá? Vão ser 15 dias de desafio. Então como que vai funcionar? Eu vou falar sobre um tema hoje e amanhã nós vamos tirar dúvidas, ou seja, nós vamos aprofundar no tema, tá? Eu vou deixar, assim que terminar essa live, a live vai ficar salva por 24 horas, eu vou deixar uma caixinha de pergunta para vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, alguma coisa surja, eu até oriento de novo, assistir a live novamente, tá? Porque é uma aula de verdade, vai ser muito conhecimento de uma vez, então não tem como eu passar hoje para vocês um tema e amanhã já começar com outro, já emendar em outro tema, tá? Vocês precisam de um tempo para assimilar e colocar isso em prática. Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema, amanhã nós vamos aprofundar ainda mais, tirando dúvidas de vocês. E no terceiro dia do desafio, no caso na quarta-feira, nós vamos falar sobre outro tema. No dia 4 a gente vai aprofundar, tirando dúvidas, e assim a gente segue, tá bom? A Fernanda que falou que tá no celular do marido, bem-vinda, Fernanda. Vamos lá, mas quem que tá aí? Rodrigo, Gabi, Luísa, Carol. Meninas, então vamos lá. Já temos bastante gente aqui, já podemos estar começando em relação ao nosso tema de hoje. Como desenvolver paciência na criação dos filhos. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, vamos lá. Fiz até um passo a passo aqui, porque esse tema é super, hiper, ultra, mega importante. Vocês já devem saber, né?
Então, vamos lá. Eu preciso falar com vocês que a gente tá num processo de mudança, né? O momento que a gente tá nessa situação, a gente precisa entender que a gente necessita de novos hábitos. Então, como eu fiz um post lá ontem, eu falei pra vocês, não sei se vocês viram, foi até um vídeo que eu coloquei do meu filho, tava falando lá sobre a história da Páscoa, e eu escrevi embaixo que a gente tá num tempo de mudança. E quem não está apto, quem não se adaptar à mudança, quem não entender o processo de mudança, acaba sofrendo com essa situação. Então a gente precisa entender que nós precisamos ter mudança de mentalidade, a gente precisa pensar diferente, agir diferente, a gente precisa ter uma nova perspectiva da vida, tá? Então a gente tá nessa fase de realmente mergulhar nessa situação através dos nossos comportamentos, das situações que vão aparecendo no dia a dia. A gente está sendo convidado à mudança. Então, para que a gente não interrompa o movimento normal da natureza, a gente precisa se adaptar a isso. Porque se a gente não se adaptar, a gente sofre. Tá? Se a gente ficar resistindo à mudança, a gente sofre. Então vamos entender qual é esse grau de mudança, né? Como eu falei, o mundo tá mudando, a gente precisa se adaptar emocionalmente, muito mais do que cognitivamente. A gente precisa de inteligência emocional, de saúde emocional, tá bom? Então, o que eu até coloquei essa pergunta lá no post de ontem, que é pra gente refletir a semana inteira sobre isso. O que eu preciso deixar morrer em mim para que coisas novas aconteçam, para que coisas novas floresçam, habilidades novas apareçam dentro de mim. Então eu preciso deixar morrer o quê? A minha insegurança, a minha intolerância, a minha impaciência, a minha insatisfação, né? O meu julgamento também em relação às outras pessoas, né? Porque a gente julga demais, a gente julga pessoas e muitas vezes a gente julga até comportamentos que nós mesmos fazemos inconscientemente, né? Então a gente abre mão de julgamento, meninas, isso é uma, sabe, quando você abre mão de julgamento é uma libertação emocional que vocês não têm noção. E ao passo a passo vocês vão começar a entender isso, né? Que as pessoas fazem o que fazem por conta de memórias, mais pra frente eu vou até falar essa questão, por conta de passado, inconscientemente, não é pessoal contra você. Então muitas pessoas têm picuinhas emocionais achando, porque levam muitas coisas pro pessoal, tá? A parte, inclusive marido e mulher, até relacionamento amoroso. Às vezes o marido, ele faz uma coisa que já é do automático dele e sempre você acha que é pessoal contra você, mas não é pessoal contra você, é o jeito dele, né? Então, quando a gente começa a entender, a parar de julgar a pessoa, a gente entende que a pessoa é o que é pela repetição de padrão, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Mas é importante entender o que você precisa deixar morrer, deixar ir. A gente tá nessa fase, a gente precisa aprofundar, aproveitar esse convite, aprofundar essa questão para que a gente possa abrir espaço, deixar essas coisas que não são legais irem embora para que coisas novas entrem. Para isso a gente precisa abrir esse espaço, tá? Para que possibilidades novas entrem, habilidades novas entrem, tá? Então, o que eu quero pedir para você hoje é que realmente abra o coração para entender o que eu tô falando aqui, que é uma situação realmente muito séria que vai transformar de verdade a sua vida, tá bom? Não é blá blá blá, é ciência, é de verdade, isso acontece, tá bom? É comprovado cientificamente tudo que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? E depois, inclusive, vou até deixar para vocês links de referência lá na lista de transmissão, tá? Então, peço para vocês, então, abrir o coração, se permita viver de verdade, viver de propósito, viva de propósito, não viva lá empurrando com a barriga as coisas, é mais um dia, é menos um dia, é isso, foi, é amanhã, esperando a sexta-feira, né? Então, tudo isso a gente está vivendo nesse momento para refletir sobre isso, né? Agora não tem mais sexta-feira, não tem mais segunda-feira, vamos viver de propósito, porque eu quero fazer do meu dia cada vez melhor, tá bom?
Então, viver de propósito sem se machucar e sem machucar as pessoas ao seu redor, sem machucar as pessoas que você ama, né? Porque quando você perde o controle, você machuca as pessoas que você ama, né? E você machuca a si mesma, tá bom? Então, agora, eu preciso de verdade de um comprometimento seu, né? Preciso que você tenha vontade e decida de fato tá nessa jornada, nesse desenvolvimento e que a gente possa caminhar juntas de fato, de mãos dadas. Eu preciso de comprometimento de vocês, tá bom? Se possível, coloca pra mim aqui nos comentários a idade dos filhos de vocês para que eu possa também estar colocando conteúdo mais direcionado pro público que tá aqui, tá bom? Então, se você tem um filho, 2 filhos, qual a idade deles? Tá bom? Para que a gente possa estar conversando melhor sobre isso. Antes de entrar de fato no conteúdo em si, eu vou contar para vocês uma história de repetição de padrão. Quem é minha aluna, eu tô vendo que tá entrando um monte de gente aqui, e quem é minha aluna, com certeza já deve ter ouvido eu contar essa história, tá? Que é a história de uma mulher que foi cozinhar um peixe na cozinha, né, com o marido dela. Ela pegou uma panela e colocou um peixe dentro da panela e foi fazer a receita da mãe dela, né? Aí o marido chegou e perguntou: amor, por que você não pega uma panela maior? Pega uma panela maior, coloca aqui pra gente fazer, né, melhor, pra gente ter mais espaço aqui na panela, enfim. Ela, não, é assim mesmo, a receita é essa, minha mãe me ensinou assim, tem que fazer assim, pode deixar que eu adapto aqui, eu corto aqui o peixe, vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E ela começou a fazer a receita e tal, e ele ficou lá, assim, injuriado, não sabia o que fazer. Não, mulher, peraí, vamos pegar uma panela maior e tal, vamos resolver isso, tá caindo tudo pros lados, não tá ficando legal. Ela, não tá dando bem isso aqui, mas não, vamos insistir nisso, porque senão a receita não vai dar certo, vai perder o ponto, o peixe vai ficar mole, vai ficar duro, sei lá, vamos fazer porque tá do jeito que é a receita. Aí tá, até teve uma hora que ele não se conformou, pegou o telefone e ligou pra mãe dela. Aí ligou, falou: sogra, me diz uma coisa, aquela receita, por que a gente tem que botar na panela desse tamanho e tal? Por que não pode colocar numa panela maior? Eu falei assim: olha, não sei. Ela respondeu: não sei, eu aprendi essa receita com a minha mãe, com a avó de fulaninha aí, e foi assim que me passou e foi assim que eu sempre fiz e assim eu fui fazendo. Aí, inclusive, Mas peraí, ela falando, né? Mas peraí, eu vou ligar pra mamãe porque realmente agora você me deixou encucada e eu vou ligar pra minha mãe pra ver o que é essa história aqui. Aí ela foi e ligou pra mãe dela. Ô mãe, aí a neta tá fazendo lá aquela peixada lá e ela quer saber a situação da panela. Porque o marido dela porque quer botar na panela maior e não tá dando certo, os peixes tá caindo pro lado, o que tá acontecendo? Ela foi e falou: não, filha, você pode botar no tamanho da panela que você quiser. É porque a mãe na época só tinha a frigideira daquele tamanho. Então a gente fazia naquele tamanho porque era o jeito que a gente tinha. A gente só tinha essa possibilidade, a gente não tinha outra possibilidade. E foi assim que eu ensinei pra vocês. E é assim que ela tá fazendo até hoje. Mas fala com ela lá que ela pode mudar, pode adaptar, pode fazer o que ela quiser. Então, meninas, assim, qual que é a moral da história? A gente, muitas vezes não, sempre, até mesmo inconscientemente, a Rose entrou, Bia, tudo bom? Então, assim, muitas vezes, já vou ler aqui o nome de vocês, tá bom? O nome não, a idade. A gente repete padrão simplesmente pelo fato que foi assim que a gente aprendeu. E a gente não está aberto a novas possibilidades. A gente acha que se a gente fizer diferente, vai dar errado, né? Só que a gente pode romper com esses padrões e fazer muito além. E fazer muito diferente. Por isso que eu tô convidando vocês, de fato, a entrarem, a mergulharem de cabeça nessa situação, abrir o coração para novas possibilidades, novas habilidades que vão aparecer nesse caminho. É mudança de comportamento, de posicionamento, de pensamento, de ações, tá bom? A gente não precisa ficar preso no modelo que a gente aprendeu. A gente pode tirar as coisas boas de lá, mas decidir fazer diferente, porque hoje o nosso universo é diferente. Nós temos muito mais panelas. Então, a gente pode fazer uma peixada com um peixe maior, inclusive numa panela bem maior, sem ficar presa àquela única possibilidade que a gente aprendeu quando a gente era criança, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá bem amplo o público, né? A Fernanda falou que tem 9 anos.
A Júlia falou que tem 4 meses, a Bebel 1 ano e 9 meses, 5 anos. Mari, linda. A Fabri, 2 meninos, 7 e 3. Tá muito amplo o público. Então, vamos embora. Vamos tocar o barco do jeito aqui que vocês vão conseguir se adaptar, tá bom? Mas a gente também vai ter, inclusive, mais pra frente, assim lá do meio do desafio pra frente, quando eu começar a falar de brincadeiras e passar recursos pra vocês, a gente pode fazer grupos no WhatsApp com idades separadas, tá bom? Então, a gente pode fazer de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, tá bom? Depois, mais pra frente, conforme vai acontecendo aqui o andamento, a gente vai separando por idade, tá bom? Que aí eu passo material pra vocês exclusivo pra idade de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, pra gente se cuidar. Nós temos válvulas de escape. O que que significa as válvulas de escape? Estamos acostumadas, né, a fugir da dor. E essa válvula de escape é justamente quando a gente foge da dor. E o pior de tudo isso, que a gente está acostumada a isso, a gente incentiva e ensina isso para os nossos filhos, para poder acalmá-los, para poder ele parar de chorar. Um exemplo disso, dando um pouquinho de... Tem gente que faz isso ainda, né? Mas isso já é mais na época das nossas mães, das nossas avós. Dá um pouquinho de água com açúcar, pra fulaninho parar de chorar e tal. Ele tá nervoso, dá água com açúcar pra acalmar. Então, as nossas válvulas de escape são justamente as tensões emocionais que a gente fica engolindo. Então, assim, se você passou um dia complicado, uma semana complicada, um mês complicado, você foi acumulando essas tensões emocionais, você vai liberar, vai explodir isso de alguma forma. Então, se você engoliu muito sapo durante o dia, né, porque seu filho aprontou, fez um monte de coisa e você engoliu, não gritou com ele, né? Vamos supor que você foi lá, tomou um copinho d'água gelada, né? Vamos supor, você respirou fundo, seu filho jogou um negócio longe lá, você respirou fundo. Ai, não vou gritar, não posso gritar, tô zen. Vai lá, toma um copo de água, volta, respira para poder falar com ele sem reagir. Não é que está errado, não está errado. Vocês vão ver mais pra frente que, na verdade, é até isso que a gente deve fazer, tá? Só que você está engolindo sapo literalmente. Então, você precisa... Porque o que vai acontecer no final do dia? Você vai para as suas válvulas de escape, tá? E as suas válvulas de escape, elas podem ser várias coisas. Pode ser comer doce, ou comer demais, comer bobeira. Pode ser fumar, beber, se entorpecer nas redes sociais, pegar lá um Instagram, Facebook, começar a ficar lá navegando nas redes sociais, se comparando com outras pessoas. Porque aquilo que a gente falou na live anterior, né? Que o filho de fulaninha, o filho de ciclaninha, a mãe consegue fazer e eu não consigo fazer nada, e a minha vida mesmo é uma porcaria. Daí você vai se entorpecer nas redes sociais, você pode comer besteira, ou você pode dormir demais, ou você pode beber, fumar, enfim, existem várias válvulas de escape, tá? Então, a partir do momento que você consegue entender quais são as suas válvulas de escape, você sabe que à noite você vai precisar fazer um detox de tudo isso, para você parar de acumular essas tensões. Você tá cheia de tensão emocional. Não é porque você respirou, você tomou um copo de água e você foi falar pacientemente com seu filho que você não tem as tensões. As tensões estão aí dentro de você, tá bom? Já já eu vou te ensinar como fazer esse detox, tá? Mas fato é, você tem essas duas possibilidades. Ou você respira, vai tomar uma água e fala direito com o seu filho, ou você grita com ele. Só que quando você grita com ele, quando você briga com ele, de qualquer maneira, você machuca ele, que foi o que eu falei pra vocês no início, e você também não libera a sua tensão emocional. Não é porque você gritou com ele que você liberou a sua tensão emocional, não. No final do dia, você vai para os mesmos entorpecentes. Você vai lá se entorpecer da mesma maneira que eu falei agora anteriormente, tá bom? Engolindo sapo ou não engolindo sapo, você tá com tensão emocional, tá? E o pior de tudo isso também, as crianças também têm válvula de escape. Tá? Então, a criança pode ter válvula de escape ou, de repente, com chupeta, naninha, né? Às vezes, essa questão da água com açúcar que eu falei. Então, às vezes, vamos supor, o pai brigou, a mãe brigou. Não, filho, mesmo que seja, tá? De forma
tranquila, né? Chamou uma atenção só e tal. Só que a criança ficou frustrada com aquela questão e foi morder a naninha, ou foi chupar a chupeta, ou foi fazer alguma outra coisa que impediu a criança de chorar. Nós falamos isso na live anterior. Choro é cura, tá? A criança precisa chorar. A criança, faz parte da criança se frustrar. Não significa que eu vou frustrar a criança de propósito, nada a ver. Eu não preciso chegar e frustrar meu filho de propósito porque meu filho tem que aprender a lidar com frustração. Não. As frustrações, elas fazem parte da vida, né? Então, a partir do momento que eu coloquei uma regra dentro de casa e eu preciso que essa regra seja cumprida para a sanidade mental da nossa família, eu preciso que meu filho entenda essa questão. Então, ele vai se frustrar. Boa noite, Clarissa. Ele vai se frustrar algumas vezes, tá? E isso faz parte do processo. Então, se ele se frustrou porque não cumpriu um combinado, vamos supor que não guardou o brinquedo, não quis guardar o brinquedo. Aí você foi impôs um limite para ele, não quis guardar o brinquedo, tá? Aí ele foi lá e tá chupando a chupeta ou a naninha, vamos supor que seja uma criança menor, né? Tá fazendo alguma coisa, ou então qualquer outra válvula de escape, ver DVD, tá? Para as crianças maiores, enfim. A criança não está sendo permitida vivenciar as emoções dela, tá? Então a gente precisa cuidar das nossas emoções. O que eu tô falando para vocês aqui de válvula de escape é para cuidar das nossas emoções da mãe, tá? E da criança também. Então, quando a gente sabe quais são as válvulas de escape, fica mais fácil no final do dia de eu conseguir fazer esse detox. Tá? Ajuda justamente a eu limpar tudo isso para no dia seguinte eu não perder o controle com meu filho, né? Ou então eu vou aprender, inclusive, a engolir sapo, porque não tem jeito, eu vou ter que engolir, né? Mas eu simplesmente no final do dia eu tenho a certeza que eu vou fazer esse detox e tá tudo certo no final do dia. Só que não é fazer um detox por fazer, é fazer um detox entendendo da onde vem, por que vem essa frustração minha, tá? Um exemplo, meu filho gritou, deu um berro, deu um grito lá comigo e eu não gostei da situação e eu tive que ir lá tomar uma água ou então eu devolvi o grito, né? Existem essas duas possibilidades. Ou eu respiro e falo de forma respeitosa, ou eu dou um grito com ele e reajo à situação. De qualquer maneira, a situação me incomodou, tá? Então, a pergunta que vocês precisam fazer para vocês, anotem isso aí, tá? Eu vou fazer um resumo da live, mas anotem que é importante. A pergunta que vocês precisam fazer: o que me incomoda no comportamento do meu filho? Por quê? O que te incomoda, você precisa trabalhar isso em você, tá? Se o seu filho grita com você e isso te incomoda, eu não tô falando que é pra você deixar ele gritar com você, mas se te incomoda, é mais difícil de você conseguir corrigir, entre aspas, esse comportamento dele, tá? Porque se tá te incomodando, é uma dor sua, tá? Então, por isso que eu tô pedindo pra vocês anotarem isso pra fazer o detox no final do dia. Tá? Porque se tá te incomodando é uma dor sua. Então, existem memórias da nossa infância, por isso que é importante, por isso que eu faço com paixão, porque as nossas memórias, elas são colocadas na nossa mente quando a gente é criança. Porque quando nós somos crianças, de 0 a 12 anos, nós somos pura emoção. Então, a gente não tem filtro. Então, as crianças, falou, papai e mamãe falou, acredita. Tá? Então, se você fala com seu filho que ele é levado, que ele é maldoso, que ele é malvado, que ele é feio, ele tá acreditando nisso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Só que nós também, pai e mãe, nós temos as nossas memórias da infância. Então, por isso que a gente precisa cuidar, tá? Então, vamos supor, se o seu filho der um grito com você e você se incomoda com isso, significa que tem memórias na sua cachola, na sua mente, que você precisa resolver. A memória, ela gera um significado. E esse significado, ele gera um resultado. Que esse resultado é justamente o que você traz para sua vida adulta. Tá? Então, muitas vezes, você nem se lembra dessa memória que aconteceu com você lá no passado. Mas o significado ficou. Ele tá aí em você. E você age de forma inconsciente.
tá? Então pode ter sido que seu pai gritou com você quando você era criança, ou um tio, ou várias pessoas gritaram, ou todo mundo gritava com você e falava alguma coisa com você, e agora você tá tendo uma reestimulação com o seu filho e está fazendo com que você perca o controle. Então, por que a gente não tolera grito? Porque muitas de nós já tivemos essas memórias na nossa infância, tá? Então, provavelmente é isso que você precisa curar e tratar dentro de você e fazer o detox à noite antes de dormir. Porque o que significa esse detox à noite? Você vai simplesmente sair. Você vai ser como se fosse uma terceira pessoa. Você vai sair da sua vida e se observar de fora. Você vai olhar para a situação. Qual foi a situação que me irritou hoje? Tá? Qual foi a situação que me irritou hoje, que me deixou muito estressado, me deixou pé da vida? Ou que você perdeu o controle, tá? Voltando lá pro início que eu falei. Ou você perdeu o controle, ou você precisou sair, tomar uma água, jogar uma água gelada no rosto para poder falar de forma respeitosa com seu filho. Independente das atitudes que você teve, você precisa olhar para isso. Então, você vai fazer esse detox, olhar para isso, tá? Então, foi naquela hora que meu filho gritou. Beleza, então eu tô saindo da situação, tô enxergando aquilo dali como um todo e olhando para aquilo dali. Quando só pelo fato de você sair da situação, de ser uma terceira pessoa, um observador, você já enxerga a situação de outra maneira. E você já entende, muitas vezes você já pode até, inclusive, puxar qual foi a situação que aconteceu com você. Ah, lembrei, foi naquela vez, ou se não foi naquela vez, foi naquelas vezes, muitas das vezes já fizeram isso comigo e isso agora eu tô tendo reestímulo através dessa situação que tá acontecendo hoje e eu tô tendo esse ataque que eu tô tendo. Então, a partir do momento que você olha para isso, você precisa ressignificar. O que significa você ressignificar? Você dá um novo significado para isso. Lembra que eu falei que as memórias, elas geram significado e esses significados ditam as suas ações de hoje, que é o seu resultado. Então, você precisa ressignificar. Então, você pode ressignificar de várias maneiras, conversando, entendendo. Quando você sai, você começa a entender a situação. Faça um exercício porque é simples, não estou dizendo que é fácil, mas é simples e vocês vão ver na prática como que melhora de fato, tá? Então você vai sair, vai conseguir se enxergar e vai fazer uma retrospectiva da tua infância e vai dar um novo significado para aquilo. Você pode significar de várias maneiras, você pode significar simplesmente gente. É aquele negócio que a Liene falou, né? Por exemplo, na época, os meus pais tinham aqueles recursos para me ensinar. É a mesma coisa da história que eu contei para vocês agora há pouco, da panela. A sua avó não tinha um recurso de uma panela maior, a sua avó só tinha aquele recurso. Então, os seus pais, quando te educaram, quando te ensinaram, só tinham aquele recurso. E eles fizeram o melhor que eles puderam, que eles poderiam fazer na época. Você pode ter certeza absoluta disso. Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer na época. Então, isso dá um novo significado, ao invés de ficar se vitimizando. Nós falamos na live anterior, né? Na live de abertura. Hoje é o primeiro dia para quem está entrando agora, mas nós tivemos uma live de abertura que eu vou tentar jogar ela, deixar ela salva aqui no IGTV para vocês ou no YouTube, para que vocês possam acompanhar direitinho. Então, esse reestímulo vem das suas memórias passadas e agora você, como adulta, você precisa se ressignificar tudo isso, tá bom? Então, os nossos filhos é a nossa escola. A gente aprende muito com eles e a gente tem muita oportunidade de melhorar, de se iluminar cada dia, porque eles refletem na gente justamente o que a gente precisa olhar. Tá? Por isso que aquela pergunta do início, eu nunca vou deixar de falar dessa questão de se fazerem perguntas. Vocês podem se fazer várias perguntas ao longo dos dias, né? Escrever, ter um caderninho para se perguntar. Você precisa estar apta a querer mudar, a querer se adaptar às mudanças. Para isso, você precisa abrir a sua mente, abrir o seu coração. Tá? Então, eles refletem as nossas dores, eles refletem tudo que está lá dentro da gente, fervilhando e que a gente não consegue resolver. Então, se façam perguntas. O que essa dor está trazendo para mim de resultado na minha vida hoje?
Como que eu posso fazer? Você tem duas maneiras de fazer isso. Ressignificar, que a gente acabou de fazer, e criar novas memórias, né? Então você vai dar um novo significado para aquilo, entendendo que as pessoas que fizeram com você, qualquer coisa que tenham feito com você, as pessoas não tinham outro recurso. Foi assim que elas aprenderam, foi isso que elas aprenderam e elas só repetiram o padrão, tá? E a segunda questão é justamente você criar novas memórias. Criando novas memórias, você cria novos resultados atuais de hoje em dia, tá? Então não adianta você ficar voltando no passado e se vitimizando, você precisa olhar daqui pra frente. Então como que você cria novas memórias? Vou passar pra vocês o bizu aí já, tá? Que é justamente criar novas memórias com o filho de vocês, né? Com um dia a dia novo, uma nova rotina, que é o que vai trazer novo resultado pra vocês, tá bom? Então, esse detox, né, ele precisa ser feito à noite, que é a questão, inclusive, já falei também, quem tá aqui que já é minha aluna já me ouviu falar isso, mas eu vou repetir porque tem muita gente nova aqui. Existe uma pirâmide, que é a pirâmide do modo automático, né? Você tem aqui, né, no ladinho da pirâmide, você tem o estímulo e aqui você tem o agir. E cá em cima, aqui, o triângulo, né, tá assim, estímulo, agir e pensar. Quando você tem um estímulo, vamos supor, seu filho gritou, seu filho jogou um brinquedo, você teve um estímulo, isso te estimulou e você agiu. Só que muitas vezes você pode ter as duas opções, como eu já falei, ou você age, de fato, vai lá e fala de forma respeitosa com ele, né? Porque você aprendeu que você não pode gritar, né? Que a gente não grita, que a gente não pede pra uma criança parar de gritar gritando, né? Que a gente precisa ser exemplo pros nossos filhos, né? Caso você não tenha aprendido isso, é legal, né? A gente não ensinar pros nossos filhos gritando. A gente não pede pra gritar, pra ele parar de gritar gritando com ele. A gente não pede pra ele parar de jogar as coisas jogando ele no sofá, falando, não faz isso. Não é assim que a gente ensina pras crianças, porque nós somos exemplos. Nós somos modelos pra eles, tá? Então, ou você teve estímulo e você agiu, ou você teve o estímulo e reagiu. Que reagir é fazer, na verdade, né? Voltando, porque eu falei uma coisa e falei outra. Você teve o estímulo, aí você agiu da forma correta, como eu tava falando, né? Explicando de forma respeitosa pra ele que não é assim que ele faz, enfim. Tomando um copo d'água e se acalmando. Ou então você reage, que é gritando, né? Então tem essas duas opções. Mas vocês esquecem que tem o pensar lá em cima. E é justamente esse pensar que é o que vocês vão fazer à noite. Fazer o detox para curar vocês, tá? Porque por mais que vocês ajam da forma correta com seus filhos, você está com a tensão emocional aqui, guardadinha dentro de você, tá? E se você não ir lá pensar, sair da situação, olhar como observador, você vai fazer o quê? Vai se entorpecer nas redes sociais, na comida, na bebida, tá? Que foi o que a gente já conversou. Então, vocês precisam, a gente, né, como um todo, precisa dessa consciência de ir lá em cima pensar para curar. Não adianta a gente ficar colocando band-aid, colocando esparadrapo, sei lá o que, remédio, tomar remédio. Não adianta, a gente precisa curar, tá bom? Então, por isso que é importante o detox. Tá? De você entender da onde que vem isso para poder ressignificar e criar novas memórias, porque tá lá no passado todo esse reestímulo que você tem, essa impaciência que eu falei lá no início da live que a gente precisa deixar morrer, tá bom? O que você precisa deixar morrer para que novas coisas surjam? Então deixa morrer a impaciência, deixa morrer a insegurança, deixa morrer as frustrações, tá bom? Inclusive, eu até anotei aqui que eu fiz um post, na verdade foi um stories, que, gente, eu recebi muito retorno, que as meninas começaram a falar exatamente isso. Então eu vou ler pra vocês e prestem atenção. Eu escrevi assim: aprender a lidar com os nossos sentimentos, as nossas frustrações é essencial para que não percamos o controle com os nossos filhos e ainda os culpe pelo nosso desequilíbrio e dificuldade em lidar com as nossas emoções, tá? Então, por que nós temos dificuldades em lidar com as nossas emoções? Pelo simples fato que a gente não para e olha para elas,
Nós fomos acostumados, nós fomos ensinados a distrair. Aí a gente vai e se distrai. A gente, tá bom, passou, pronto. E você não olha, né? Como eu já falei lá no início da live. Então, quando a gente não tem capacidade de lidar com os nossos sentimentos e com as nossas frustrações, a gente faz o quê? A gente culpa os nossos filhos pelo nosso descontrole emocional, tá bom? Então, é essencial olhar para isso. Pode ser que doa, sim, vai doer, porque vem lá do seu passado algumas questões, mas é justamente agora que você precisa deixar isso ir, tirar essa corrente, sabe? Se você tá presa em alguma situação, você vai lá, olha para isso de forma amorosa, entendendo a situação, como eu falei anteriormente. Entendendo tudo isso, você é capaz de soltar essa corrente e ir pra vida e viver do jeito que você precisa viver, tá bom? Então, isso é primordial. Então, como eu falei, as memórias sabotam a gente, tá? Porque sabotar é justamente trazer pra luz coisas que eu não queria estar fazendo. Então, muitas vezes eu perco o controle e depois eu me culpo por isso. Eu fico frustrada por isso, mas aí eu acabo deixando pra lá, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Então agora vocês acabaram de ter uma informação super, hiper, ultra valiosa. Você precisa olhar para isso. Fazer aquela pergunta, o que me irrita quando meu filho faz, o que meu filho faz que me irrita profundamente, e olha para isso. Para 10 minutinhos antes de dormir e olha para isso com vontade, para você poder realmente dar um novo significado para isso, para sua vida alavancar, para sua relação com seus filhos alavancar. E não é só a relação com seus filhos, não, é a relação com a vida como um todo, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, né, que é importante também vocês entenderem, muitas vezes você vai ter a oportunidade, você vai querer chorar, tá? Então chora. Como eu falei, o choro, ele é essencial não só para os nossos filhos. O choro, ele cura. E choro cura não só os nossos filhos, que eles precisam chorar, mas a gente também, né? Então, você pode chorar no chuveiro, né? Agora, hoje em dia, a gente está em isolamento, né? Em quarentena, vamos dizer, mas a gente não pode sair. Mas você pega o carro e vai dar uma volta e chora, bota uma música e chora, tá? O que significa isso? Você tá olhando para sua emoção, tá se permitindo sentir. Então, quando a gente não olha, quando a gente repugna aquilo volta. Eu até gravei um vídeo aqui no YouTube, no Instagram, que os problemas, eles só vão embora da nossa vida quando você prova que você aprendeu com eles. Então, se vem um sentimento ou alguma situação que você se comporta de alguma forma, que é um problema, enfim, e você não resolve, ou você resolve, mas de uma maneira mais ou menos, ele vai voltar. Então, você precisa olhar para aquilo, sentir a dor daquilo e tirar o aprendizado, que foi o que eu falei na live anterior. Eu posso até errar hoje, mas eu tenho consciência de que eu errei e da próxima vez eu vou querer fazer diferente. Peraí que eu dei um chute aqui no negócio. E vou querer fazer diferente, tá bom? Então você precisa fazer isso, porque a partir do momento que você curou esse sentimento, você liberou, ele vai embora. Ele vai embora e isso não vai ficar voltando toda hora pra te atormentar. E quando ele vier, você sabe como agir. Ele vai deixar de ser um problema, né? Se ele deixou de ser um problema, acabou. Você não tem mais esse problema. Você vai ter outros problemas, tá? Porque a vida é assim. A gente vai ter outros problemas. E a partir do momento que a gente vai aprendendo a lidar com os problemas, tem até um livro que eu amo, que é Oba Problemas. Quando você vai aprendendo a lidar com problemas, você vai desenvolvendo habilidades. É a partir do momento que você desenvolve habilidades, você vai ficando iluminada. Tá bom? Então, esse é o caminho. A gente precisa desenvolver habilidades. A gente tá aqui realmente para mudar, para aprender, para ampliar o nosso repertório de habilidades, de possibilidades, tá? A nossa visão do mundo. Então, isso é essencial, tá bom? Então, inclusive, as lágrimas que a gente derrama nesse choro, que a gente está chorando, nesse choro aflito, nesse choro sentido, com emoção, essas lágrimas, inclusive, já tiveram até pesquisas que fizeram um estudo da lágrima, ela tem cortisol e tem doses altas de cortisol. E isso é importante porque a gente está liberando o estresse.
tá? Cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando você chora, você libera, você se cura, tá? Então, deixa vir o sentimento, deixa vir, ressignifica e deixa morrer. É o que eu falei lá no início da live. O que você precisa deixar morrer para que coisas novas entrem na sua vida, tá bom? Então, deixa essas memórias ruins, deixa esses sentimentos ruins ir embora para você ter novas memórias, novos pensamentos, novos sentimentos e novos resultados. Lembra da matriz de crença que a gente já conversou também lá na primeira live, tá? Então, a matriz de crença, o seu pensamento, o seu sentimento, que é a sua ação que vai trazer o seu resultado. Se você fica preso naquela memória lá do seu passado, você não traz resultados novos para sua vida, tá bom? Então, desgruda disso, desamarra disso, deixa vir, sente e vai embora, tá bom? Então, vamos para as ferramentas. O que a gente precisa fazer, de fato, né? Além de tudo isso que eu já conversei com vocês, que é importante. Além do detox, né? Que é um diário emocional à noite. Esse detox nada mais é do que um diário emocional à noite. Você vai anotar quais são os seus gatilhos, os seus gatilhos vão vir naquela pergunta que eu falei pra vocês, tá? O que me incomoda? O que meu filho faz que me incomoda? Isso é um gatilho, tá? Que desperta em você uma ação ou uma reação, tá? As preocupações, quais são as suas preocupações? Você anota nesse diário emocional, tá? Porque isso, inclusive, quando você escreve, quando você começa a escrever, pode ser que muitas vezes, só em você escrever, você já começa ali a chorar. Porque você vai lembrando de algumas coisas. Então, isso é importante, porque você já vai liberando as tensões. E o fato de você escrever também, você tira isso de dentro de você e já está colocando no papel. Então, já te ajuda a liberar as tensões. Você, no dia seguinte, para lidar com um novo dia com seu filho, você já vai amanhecer com muito mais clareza, tá? Com muito mais vontade de querer fazer diferente. Isso vai ser uma motivação para você. Porque você vai ter as coisas anotadas e você sabe aonde e como você pode mudar. E por quê, inclusive, tá? Então, essa questão do diário emocional e um momento de autocuidado para você, né? Então, tira um momento de autocuidado, faça alguma coisa que é importante para você, tá? Ou à noite, ou no final do dia, depois que o seu filho vai dormir, vai assistir um filme, alguma coisa que você queira fazer, ou de autocuidado mesmo, faz uma hidratação no cabelo, vai fazer sua unha, enfim, o que é importante para você. Cada mulher tem uma coisa que é importante para ela. Então, faça isso, escreva o que é importante para você, o que você precisa tirar tempo de autocuidado para se cuidar. Tá bom? Nós somos melhores mães quando nós também fizemos pra gente. Então, quando eu tô bem comigo mesmo, eu consigo estar bem com o outro. Eu consigo passar, exteriorizar o que eu tô sentindo dentro de mim, tá? Porque o meu interior, ele reflete no exterior. Então, se eu tô bem comigo mesmo, isso vai refletir, tá? Na minha família, no meu marido, nos meus filhos, tá bom? Agora, as ferramentas importantes para as crianças, né? Parentalidade divertida. Quem é minha aluna aqui? Cíntia! Chegou no finalzinho, hein? Vai ficar gravada. Quem é minha aluna aqui sabe, eu falo muito em parentalidade divertida, tá? Porque a gente consegue liberar estresse, liberar as tensões também através de brincadeiras corporais, tá? O que é a brincadeira corporal? Guerra de travesseiro, tá? Então, antes de dormir, né? A gente pode até quebrar um tabu agora. Geralmente a gente fala que é importante a gente fazer um climinha, né? As crianças, assim, acima de 2 anos, não precisa mais desse climinha de antes de dormir, de botar meia luz, botar abajur, não precisa. Se a gente fazer uma guerra de travesseiro com eles à noite, eles vão dormir como anjinhos, além de criar mais conexão entre vocês. Você vai promover gargalhada, e gargalhada ajuda a liberar a tensão, tá? Você vai promover gargalhada com seu filho, você vai criar vínculo, né? Você vai cair, brincar de que você tá caindo. Então, a parentalidade divertida é você fazer caras e bocas com seu filho, tá? É guerra de travesseiro, por exemplo, você mostrar pra ele que você também erra através de brincadeiras. Então, vamos supor, você vai lá e calça um sapato, aí você tá fingindo, vamos supor, ele tá na sua frente do nada, assim, tá? Não é, vou brincar de calçar sapato, não. Do nada,
Você vai calça chinelo ou calça sapato trocado, daí você tropeça, finge que vai tropeçar e, tipo, você dá Gente, ele vai morrer de rir e ainda vai te corrigir. Mamãe, o sapato, dependendo da idade, né, tá trocado, tá isso, tá aquilo. E você, ai, caramba, troquei. Daí você brinca e você mostra que você também erra, você mostra que você também é humano, você mostra a sua vulnerabilidade através da brincadeira, tá? Você cria muita conexão com seu filho através da brincadeira. E quanto mais conectado você tá com ele, mais ele vai ficar apto também a te obedecer, né? Entre aspas, a pedir o que você faz, a colaborar com você, tá bom? Então isso é importante também. Você brincar, essa parentalidade de ver estar sempre brincando. Muitas vezes eu faço, agora meu filho já tá crescendo, tá ficando meio que sem graça pra ele essa brincadeira. Mas, por exemplo, de fingir que ele tá com 5 anos, né? Mas de fingir que eu erro a boca, né, na hora de comer. Então, às vezes, assim, eu boto a colher pra comer, daí eu boto no nariz. Daí eu vou e boto no queixo. Caramba, mamãe não tá acertando a boca. Aí eu boto na bochecha. Nossa, mas é gargalhada na certa. Então, muitas vezes, seu filho não tá querendo comer simplesmente porque você tá lá carrancuda, preocupada. Às vezes você não tá nem carrancuda, mas você pode estar preocupada. E a preocupação é uma atração pra desgraça na nossa vida. Então se liberta disso, para de ficar pensando, eu vou falar nisso aqui na frente, para de ficar pensando as coisas que vão acontecer, o que podem acontecer. Vamos pensar em possibilidades do que a gente pode fazer agora, tá? Porque quando a gente fica pensando, mas no que pode acontecer, você bloqueia sua mente pro que você pode fazer agora. Então o que você tem que se perguntar é o que eu posso fazer agora? Né? Não é preocupar se meu filho não comer, ele vai ficar doente, se meu filho não comer, ele vai não sei o quê. Não, o que eu posso fazer agora? Então pergunta pra você, toda hora eu tô falando em fazer perguntas. Então pergunta, foca no agora, no presente. O que eu posso fazer agora? Brinca, né? Então quando você tá lá tentando botar comida no nariz, ele vai tentar também. Ele vai botar a colher na boca. Então quanto mais relaxada você tá pra situação, quanto mais vontade, por isso que eu falei lá no início da nossa live, eu preciso de vocês, vontade, comprometimento e decisão. Se vocês tiverem essas 3 coisas, tiverem vontade de aplicar decisão e comprometimento, o resto é comigo. Eu tô passando a ferramenta para vocês. Vocês só precisam aplicar tudo isso. E com vontade eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Então se liberte da preocupação, se liberta da frustração, do que eu tenho que fazer, da preocupação do amanhã e foca no que você precisa fazer agora. Tá bom? Que as ferramentas e vocês, inclusive, vão começar a criar ferramentas novas, porque a gente, quando faz perguntas pra gente, tá disposto a pensar no agora, a criatividade flui, tá? Então, finge que tá botando a comida que ele vai querer fingir também e ele vai fazer, tá bom? E é incrível, é incrível. Então, parentalidade divertida é um ponto. Dança com as crianças, coloca música, a música que você gostar. Procura ter cuidado com letra, porque lembra que eu falei com vocês no início da aula, criança não tem filtro. Então, papai e mamãe falam, mamãe tá gostando de uma letra de uma música, então significa que isso é verdade, isso vai entrar na cabeça da criança e vai entrar e pronto. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje que aconteceu aqui. Tava uma música alta aqui em casa, que eu nem sei de onde que tava vindo, aquela música, ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Menina, a música só tocou uma vez. Meu filho tava cantando. Aí ele começou a cantar. E o pior é que eu ri, que eu achei engraçadinho, né? Porque são coisas, assim, que às vezes a gente fica, não tem nada a ver. Mas só para um pouquinho e pensa, entendeu? Aí, tipo assim, vocês botaram um monte de coração aí só porque eu cantei, é isso? Aí, tipo assim, eu comecei a parar e pensar, né? Poxa, como assim, né? A gente tá ensinando coisa errada pras crianças. Então, como assim, gosto mais de você do que de mim? Poxa, a música é legal, eu gosto também, eu danço também, mas a gente precisa ter cuidado, né? Então, tipo, filho, a gente precisa gostar da gente também. A música é legal, mas olha só, vamos trocar? Aí eu comecei a cantar diferente. Ô, bebê, gosto mais de você e também de mim. Aí comecei a falar diferente, porque senão, gente, a gente não sabe a memória que o nosso filho vai ter, vai gerar um significado. E esse significado, só Deus, meu filho, só Deus. Porque eu não sei o significado que gerou no coração dele. Tá? Muitas vezes, algumas memórias que você teve lá na tua infância, com certeza não foi proposital, com certeza absoluta, mas gerou um significado em você,
E esse significado pode ter sido um exemplo para o meu irmão, ele pode ter tido a mesma memória, o mesmo acontecimento, gerou um significado em mim e outro significado nele. Entendeu? Então as pessoas são diferentes. Então o significado só Deus sabe, mas não tá legal. Então é um ritmo que não é legal para a idade. Tá bom? Flavinha, você tá aqui! Bem-vinda! Tá bom, meus amores? Então, é super importante essa questão. Dança com as crianças, parentalidade divertida, exercício físico. Eu postei semana passada, eu fiz um circuito, com fita crepe, um fitilho que eu tinha. Então, eu coloquei um circuito e do nada começa a inventar. Coloca uma coisinha pra ele abaixar, pular, abaixa e pega, pula, abaixa e pega, corre pra lá, chega lá do outro lado e pega a bola. Ou sobe no sofá e pula lá no meio, sobe no sofá e pula. Inventa na hora. O importante é você aproveitar esse momento para criar vínculo com teu filho, para trazer respeito para dentro de casa, né? A gente estava sem tempo, a gente não tinha tempo para isso e agora a gente tem tempo para isso. E a gente não sabe o que fazer com o tempo e a gente se frustra e grita com as crianças. E muitas vezes esses gritos e essa impaciência, essa intolerância vem de muito excesso de regras. A gente quer colocar muita regra agora. Só que agora não tá na hora. Deixa eu ver a hora aqui, porque a live daqui a pouco vai acabar. O tempo. Só que agora não tá na hora de a gente colocar muita regra dentro de casa. A gente precisa aproveitar realmente, de fato, o tempo que a gente tem. E ter um equilíbrio. Lembra do equilíbrio. O que não é flexível, tipo, aqui em casa, o que não é flexível? Hora de dormir eu não abro mão mesmo, porque desde pequenininho eu coloco meu filho pra dormir entre 7 e 7 e meia, e então é rotina, ele já tá acostumado, eu não abro mão, porque eu sei que uma noite de sono pra ele é super importante pra toda e qualquer criança, então eu não abro mão. Tá? Então, o que você não abre mão, por exemplo, uma alimentação, né? Não tem biscoito de manhã no café da manhã, enfim. Então, o que você não abre mão, ele já sabe que é regra, não tem flexibilidade. Até porque se a gente for ser flexível com tudo, a gente não dá espaço para a criança liberar atenção. Que é o que a gente conversou na aula da semana passada e é o que a gente falou um pouquinho hoje. De deixar a criança realmente se frustrar por alguma coisa que é regra. Ela precisa ter respeito por você, ela precisa saber que não é não em relação a isso. Agora, você precisa também ser flexível, porque tá todo mundo dentro de casa agora, e se a gente não for flexível em algum momento, isso vai gerar ansiedade, tanto em você quanto no seu filho e no seu marido, tá bom? Então, exercício físico, já falei, guerra de travesseiro, dançar com as crianças, parentalidade divertida, a questão também da sua parte, que é o diário emocional e o autocuidado. E agora, a última coisa que eu quero falar com vocês é a questão do otimismo, que são 4 pontos que eu preciso que vocês entendam e apliquem, tá? É a questão de não se deixar influenciar, como ser uma pessoa otimista, tá? Não se deixar influenciar pela opinião dos outros, tá? Então, você tá estudando, se você tá aqui, é porque, de fato, você quer ter a sua opinião formada, né? E não sou eu que vou dizer pra você o que você tem que fazer. Não é a sua cunhada, não é a sua sogra, não é a sua mãe. É você, com a sua opinião, que fez sentido pra você, é o que você acha. Então, eu posso ter falado aqui milhares de coisas e uma coisa fez sentido pra você. Então, pega essa uma coisa e coloca em prática, tá bom? Então, é isso. Não se deixar influenciar pela opinião dos outros, e sim pelo que faz sentido dentro de você. Pra isso, você precisa parar à noite para fazer um detox e entender o que é importante para você, quais são os seus valores, tá bom? Segundo passo, não reclamar com frequência, tá bom? Então não fica reclamando, assume o controle da situação. Então, tipo, deu alguma coisa errada, tá, tudo bem, o que eu posso fazer, o que tá no meu controle de resolver agora? Então coloca isso, sempre se pergunta, no agora, o que tá no meu controle, o que eu posso fazer para resolver isso? É claro que você não vai deixar de pedir ajuda, né? Porque às vezes as pessoas pensam, né? Porque o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, e a pessoa acaba não ficando assim e não pede ajuda. Então, até se possível, pedir ajuda, inclusive, tá no seu controle, tá? Então, o que você pode fazer para resolver? O fato é, para de reclamar, né? Se o seu filho acorda chorando, meu filho tava assim, semana passada ele tava acordando chorando. Aí eu fiquei, cara, que saco, eu não tenho mais o que fazer.
O que eu vou fazer? Que ele acorda chorando. E eu odeio isso, porque, tipo, acorda mal-humorada, eu fico mal-humorada. Entendeu? Aí eu fico, sabe? Eu falei, aí automaticamente, lembra, nós somos seres humanos, então sempre vai acontecer com a gente alguma recaída. Então lembra, veio alguma coisa, algum sentimento, pensa como que você pode fazer isso diferente e se pergunta o que você pode fazer para isso, para melhorar isso. Eu comecei a pensar e veio. Tipo, eu vou antes de dormir já falar com ele no dia seguinte que ele pode acordar feliz, né? Que ele tem essa possibilidade, que muitas vezes ele nem parou para pensar nisso, né? Então é importante você ter em mente também que criança, ela não tá te testando, não. A criança simplesmente ela tá vivendo e vendo a reação das pessoas para poder aprender com isso, tá? Às vezes a criança nem pensou na possibilidade que ela pode acordar feliz. Então, antes de dormir, o que eu tô fazendo com meu filho? Deu certo no primeiro dia. O que eu tô fazendo com ele? Ai, filho, amanhã a gente vai acordar feliz, né? Ó, a gente vai acordar e vai dar uma espreguiçada. A gente vai falar, ai, meu Deus, obrigada, mais um dia. A gente pode acordar feliz amanhã. Cara, vocês não têm noção do poder que é quando você faz pergunta pra você e você se pergunta, obviamente, como que você pode resolver essa situação, ao invés de ficar reclamando, tá bom? Então, para de reclamar com frequência e foca na solução. E deu certo. No dia seguinte ele acordou, mamãe, acordei feliz. Pode se espreguiçar. Aí eu me espreguicei, aí ele, ai, obrigada por mais um dia. Não deu outro, ele tem 5 anos, tá? Isso você já consegue fazer com criança a partir de 3 anos, mas isso já vai da sua experiência. Quando você perguntar pra você mesmo o que fazer, as respostas já vão vir pro seu filho, tá bom? E ver o lado positivo das coisas. Então procura sempre estar vendo, realmente, vamos pôr lá na hora do almoço, seu filho não quer comer, né? Meu filho não quer comer na hora do almoço, o que eu faço? Ao invés de você ficar vendo o lado negativo das coisas, das preocupações, vê o lado positivo. Poxa, eu posso desenvolver uma brincadeira com ele aqui, criar mais conexão com ele, vai ser mais legal. Ó, vou dar um exemplo rapidinho, tudo é rapidinho, né? Mas a hora vai passando. Eu fiz uma rotina, um plano de rotina pro meu filho no computador e eu peguei um monte de desenhozinhos no computador já prontinho para imprimir. Só que a gente tá sem impressora aqui em casa. E eu imprimia numa lan house aqui perto de casa. Só que aí meu marido não quer que vá imprimir, enfim, porque é perigoso e tal. Aí eu fiquei, gente, como que eu posso fazer, né? Porque eu quero fazer a rotina ao invés de ficar focando no lado negativo, né? Aí eu comecei a me perguntar, eu falei, quer saber? Eu vou desenhar com ele. Então, olha só o lado positivo. Eu sentei com ele e comecei a desenhar. Peguei no celular as figurinhas que eu quero colar, porque criança, assim, nessa idade, é bom a gente fazer rotina visual. Então, botei lá um pratinho da criança almoçando, ao invés de escrever almoçar, você vai colocar um desenho de uma criança almoçando. Então, eu sentei com ele e comecei a desenhar com ele. Gente, foi massa, foi muito bacana. Ele começou a perguntar, a desenvolver, eu descobri uma habilidade, uma vontade, na verdade, nem a habilidade que tá aprendendo, mas uma vontade dele de querer aprender a desenhar, em desenhar melhor.